Na minha opinião, uma boa história erótica, ela precisa ter 3 coisas. A primeira é que as cenas eróticas, elas precisam crescer. Pro meu gosto, eu não gosto muito quando elas começam do nada, assim. Mesmo que seja só uma cena de uma rapidinha. Precisa ter algo crescendo. É o que eu chamo de preliminar pro leitor. Porque ao invés de você jogar o leitor direto no sexo lá, sabe? Você vai dando a preliminar pra ele, que é aquela tensão inicial entre os personagens. Ou se você tá querendo focar só em um personagem e um encontro com um estranho, você vai mostrando o quanto aquele personagem tá excitado. E as interpretações daquele personagem a respeito do sexo que ele pode ter naquela noite ou não. E crescendo e criando uma tensão na leitura pra que quando chega o momento da cena erótica em si, do sexo, o orgasmo ela represente também uma coisa de alívio pro leitor. A segunda coisa que eu acho importante é a cena erótica em si, ela ser bem escrita. Então vem crescendo a tensão ao longo dos capítulos e ao longo da narrativa pra ter o alívio na cena erótica, e a cena erótica em si eu prefiro quando elas são bem descritas. E isso não significa que o autor ele precisa usar todas as palavras, não. Ele pode escolher quais palavras usar e quais não usar, porque nem todos os autores se sentem confortáveis com todas as palavras, e nem todos os leitores também. Então não significa usar tudo, mas significa decidir qual o repertório de palavras que você vai usar, como usar, e se joga. O terceiro elemento pra mim que eu acho bastante importante é a variedade. Eu prefiro um livro quando o autor ele traz pra mim cenas eróticas que têm elementos diferentes. Eu gosto de lembrar de uma determinada cena erótica e associar ela imediatamente aos personagens, sabe? Tipo, o modo como o autor construiu o personagem, coloca eles na cena e fica aquela cena mais real e ao mesmo tempo sempre com uma pitada de algo inovador. É claro que ao longo de um livro, principalmente um livro erótico, é difícil você colocar algo inovador em todas as cenas, porque são muitas cenas eróticas. Por definição, já que é o gênero. Mas assim, pelo menos metade delas tem alguma coisa diferente. Não me agrada quando um livro, ele traz um casal e só sexo genérico, sabe? Tipo, aquele sexo do casal que é tão abstrato e é tão genérico que você pode tirar aquele casal e você colocaria outro casal de outra história naquela mesma cena e daria no mesmo. Cenas esquecíveis. Nesse sentido, tem 2 exemplos que eu acho muito legais, que é as autoras Christina Lauren. Eu gosto muito do trabalho delas e eu acho que elas conseguem sempre colocar elementos e pitadas de coisas muito originais na cena erótica. Em contraposição, eu posso citar aquela série do Stage Dive, que eu gostei, eu até fiz um vídeo de resenha, vou deixar o link aqui pra vocês, se vocês quiserem conferir com detalhes. Nessa série, apesar de ter algumas cenas eróticas que têm esses elementos diferentes e originais, de modo geral, as cenas são muito genéricas. Então não é que elas não sejam boas, não é que elas não tenham criado atenção, não é que elas não sejam bem descritas, elas são tudo isso. Mas falta tanto aquela pitadinha de alguma coisa diferente que as cenas acabam caindo na mesmice. Isso aí são as coisas que eu acho mais importantes em histórias eróticas, tanto quando eu tô lendo, eu sempre presto atenção nisso, é algo que faz diferença pra mim, e quando eu tô escrevendo também eu tento manter isso em mente, e fica a recomendação pra quem escreve, fica a recomendação pra quem lê, pra prestar atenção e dar dica aí de quais livros vocês acham que seguem isso aí, ou se vocês acham que tem outras coisas que pra vocês também são importantes, compartilha aí com a gente, e é isso aí. Tchau, galera!